Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Adriano e eu tô aqui para falar sobre um assunto sério, um assunto polêmico, assim, que eu não deveria estar falando sobre esse assunto, porque eu já vi, famílias se separando por causa desse assunto ser abordado aí, mas eu vou ter que falar porque, infelizmente, é algo que a gente não pode ignorar. E este assunto nada mais é do que as sandbox do Google. Elas realmente existem? Bom, se você está na internet aí há bastante tempo, você provavelmente já ouviu as pessoas falando sobre as sandbox no Google, né? E aí a gente nunca chega a um consenso se elas existem ou não existem. E sendo bem sincero, eu não estou aqui para dizer para você, dar o veredito final sobre a existência ou não da sandbox. Eu quero que você chegue a esta resposta, né? Mas eu vou apresentar algumas coisas aqui para a gente poder aprofundar mais este assunto, né? É muito importante, quando a gente fala sobre sandbox, primeiro entender o que é uma sandbox, né? Por que esse termo é utilizado? E ele é utilizado porque, se você for traduzir aí sandbox para o português, ele vira caixa de areia, né? E o que acontece com as caixas de areia, né? Para que as caixas de areia servem? Elas servem para você deixar as crianças pequenas lá brincando, e elas vão brincar ali naquele... brigar também, né? Mas elas vão brincar naquele local controlado, com seus brinquedinhos, tal, não sei o que, fazer seus castelinhos de areia, mas aí elas ficam afastadas das crianças maiores, né? Basicamente para isso que serve uma sandbox. E quando a gente fala sobre sandbox na internet, ela funciona mais ou menos assim, né? Você vai ficar com o seu projeto afastado de todos os outros sites que existem na internet, né? Para o Google ver mais ou menos qual que é a tua, né? Se você vai se comportar, né? Se você vai fazer um negócio mais elaborado, ou se você vai somente criar um site daqueles que visivelmente são feitos para tentar arrancar o maior número de dinheiro possível antes de ser banido. Então, a ideia da sandbox, ela diz que o Google tem esse local que ele vai evitar que os sites eles tenham essa visibilidade, né, para justamente evitar maiores danos colaterais, né? E quando a gente fala sobre a sandbox e a indexação dos sites, a gente está falando justamente disso, né? Porque quando a gente fala sobre a teoria da sandbox, ela diz que o Google ele não vai permitir que nenhum site ranqueie, né, durante os primeiros meses. Porque se a gente for levar em consideração, né, os primeiros meses são aqueles que são cruciais para o projeto. Então é onde você vai conseguir conteúdos, é onde você vai conseguir, teoricamente, os primeiros backlinks, é onde você vai conseguir, né, o teu tráfego, aumentar o teu tráfego. Então é ali que teu projeto vai pegar tração, né? E ali seria também um momento crucial, porque se você for fazer alguma coisa que seja suspeita, né, alguma coisa que seja realmente danosa ao ecossistema de sites do Google, você vai fazer nesses primeiros dias, né, nesses primeiros meses. Então aí já é mais fácil de você ver uma pessoa que tem um comportamento um pouco mais, como eu posso dizer, suspeito, né? Então a teoria da sandbox, ela diz justamente isso. O Google ele vai indexar teu site. Você vai lá, você cria o projeto normal, tudo certinho, aí vai e entra, coloca lá no Search Console, sobe o sitemap, boom, o site tá lá. Se você digitar site.google.com, site 2 pontos, meusite.google.com, teu site vai estar lá no Google, só que ele não vai ranquear para termo nenhum, né? E aí tem outras questões também dentro da sandbox, né? Que aí vai ser somente para sites que realmente nunca foram projetos, né? Sites que nunca tiveram nenhum tipo de projeto instalado nele, sites que são realmente novos, né? Sites com domínios virgens. E aí não caberia para sites com domínio expirado, etc e tal, né? E aí até coloquei essa imagem aqui para ilustrar, né, o desespero da pessoa quando ela bota 350 backlinks dentro do site, achando que ele vai ranquear nos primeiros dias, né? Aí é até um pouco interessante a gente falar sobre isso, né? Porque sendo sandbox ou não sendo sandbox, o Google ele te pede algumas coisas para que você ranqueie, né, o seu site, as suas páginas. E essas coisas são coisas que são impossíveis de você conseguir nos primeiros dias do site, como por exemplo a autoridade. Se a gente for falar de EAT, é impossível você ter EAT num site que ele acabou de ser criado, né? E talvez a autoridade você possa pegar do editor.
O editor já é diretor de um site e ele está fazendo redação neste novo site. Bom, agora o resto, né, confiabilidade do site, como é que um site novo vai ter confiabilidade? É algo muito difícil, é algo muito, como posso dizer, muito sensível a gente pensar que um site novo possa ter, né? Então, isso é sandbox? Não sei, descubra. E aí, o que a gente pode fazer, no caso, para escapar dessa sandbox, né, entre boas aspas? Quando a gente fala sobre indexação e ranqueamento no Google, tem uma coisa que você nunca pode esquecer, que é o quê? Você precisa fazer o arroz com feijão. Você precisa fazer o que precisa ser feito, bem feito, antes de tentar qualquer outra coisa. Então, o que um site precisa para ranquear no Google? O que o site precisa? Conteúdo de qualidade, né? Aquela velha coisinha que tem lá. O conteúdo precisa ser escrito para pessoas, o conteúdo precisa ser um conteúdo informativo ou um conteúdo transicional, mas que ele seja bem escrito, que ele tenha uma boa redação, que ele seja conciso e blá 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 blá, até aquele grande número de coisas que a gente precisa para que um conteúdo seja considerado um conteúdo de qualidade, né? E também as questões de SEO técnico, né? Meu site precisa ser veloz e isso aí nem é para ranqueamento. Se meu site não for veloz, a pessoa vai visitar meu site, vai ficar carregando, não vai aparecer nada, ela vai sair, a minha taxa de churn vai lá pro alto, e seja o que for que eu esteja oferecendo dentro desse site, eu não vou conseguir vender porque a pessoa não vai entrar nele, né? Outra coisa também, o site precisa ser mobile friendly, os sites eles precisam funcionar dentro dos celulares. Já passou o tempo que a gente tinha que montar layout pensando em computador. Hoje, grande parte das pessoas nem tem computador dentro de casa. Elas acessam sites pelo mobile, pelo celular, né, pelos smartphones. Aí eu te pergunto, se a grande maioria das pessoas está acessando por isso aqui, para que eu vou criar um site que seja somente legal de ser visto dentro de um computador? Pelo amor de Deus, né? A gente precisa fazer as coisas para que as pessoas leiam, a gente precisa facilitar a vida do leitor. E aí, para que eu vou ter um site que ele é rápido no desktop e lento no mobile? Faz sentido, né? Aí também uma estrutura clara, então teu site precisa ser um site, né? E aí nem é ter carinha de site, precisa ser um site mesmo. O que é estrutura clara? Ah, tem site que se você for olhar, pelo amor de Deus, é um monte de página grudada uma na outra, né? Que não tem nenhum link entre si, elas não tem nenhum menu em comum, elas não tem nada. Elas somente são páginas que estão dentro do mesmo domínio, mas elas não têm um link entre si. Como é que você acessa essas páginas? Não sei, descubra. Então, a gente precisa pensar que o site tem uma estrutura clara. Que é o quê? Ah, meu site precisa ter um logo. Preciso saber qual que é a empresa que está tratando aquele site ali. De que empresa que é aquele site. Menu. Preciso ter um menu na parte de cima. E aí dependendo do meu site, pode ser um menu de categorias, pode ser um menu de páginas, mas tem que ter um menu lá em cima. Eu preciso mostrar para as pessoas como é que elas vão acessar as outras páginas do meu site. E aí páginas importantes precisam estar no rodapé, que são o quê? Política de privacidade, termos de uso, quem sou eu, fale comigo. Essas páginas precisam estar dentro do meu site. Como é que as pessoas vão entrar em contato comigo? Ou pior, como é que as pessoas vão saber como é que eu uso as informações delas? Essas páginas, elas são necessárias, elas são obrigatórias, né, pela LGPD do Brasil. Então você precisa ter essas páginas dentro do seu site. E mais do que isso, não é para criar essas páginas com conteúdo genérico, né, conteúdo gerado por IA e falar pipopopó que não tem nada a ver. Cria essas páginas de acordo com as informações que tem no seu site. O seu site tem um formulário de captura de e-mail para você mandar a newsletter para a pessoa. Isso tem que estar nas políticas de privacidade, né? Ah, eu uso o cookie do Facebook lá, o pixel do Facebook para fazer o traqueamento das campanhas. Precisa estar lá na minha página de política de privacidade, né? Para com esse negócio de ficar fazendo página genérica, porque o Google ele tá lendo essas páginas, né? Hoje, basicamente, os algoritmos do Google eles funcionam com o Gemini por trás. Então, ele tem uma leitura, ele consegue entender o que está escrito naquela página ali, ele também consegue saber o que tem e o que não tem. Aí ele vai lá, olha no teu site está lá, pegando 50 mil tipos de dados da pessoa. Chega na página de política de privacidade, tá falando que você só pega o e-mail, meu, esquece. Esquece que você vai ter problemas ali muito sérios, né, com o Google, com confiabilidade do Google, né? Mas isso é um outro passo.
E aí também ter cuidado com a hiperotimização. E o que é hiperotimização? Tem gente que já tá careca de saber, né, como se faz SEO. Então pega um projeto novo, lota de backlink, né, coloca backlink até não poder mais, aí chega, faz umas páginas estranhas lá com o texto na mesma cor que o fundo, e aí ele fez aquele site lá que dá 10/10 no site Black Hat, né? Eu sinto lhe dizer, mas esse site aí dificilmente você vai conseguir alguma coisa. Como eu disse, as ferramentas do Google, elas funcionam com inteligência artificial por trás. Então, se você começar a fazer esse tipo de coisa aí, teu site vai cair rapidão. Mas não só isso, né? Imagina, você sobe 500 artigos por dia criados de inteligência artificial falando sobre assuntos aleatórios, que não tem nada a ver o teu site, mas são assuntos que são muito bem otimizados para palavras-chave que você acha ali que são boas de pegar, né? Isso vai dar certo? Claro que não. Teve gigante aí que foi penalizado recentemente, perdeu um monte de posição em palavra que não tinha nada a ver com o negócio, né? Você que não tem nenhuma página ranqueada hoje, você vai investir também no mesmo erro? Aí vai de você, né? E por último, mas não menos importante, tenha tráfego real. Umas coisas que as pessoas ignoram hoje em dia, né, é que a gente precisa ter tráfego real dentro do site. Como é que o Google vai saber se um site é bom se ele não tem tráfego? E o Google tem meios muito bons de saber se um site tem tráfego ou não. Não precisa ser tráfego real da SERP do Google, né? Até porque a grande maioria dos sites hoje tem Analytics. Então, o Google sabe quem está acessando o teu site. Então você tem que levar tráfego real para o teu site para que você tenha tráfego lá. E por que eu estou falando tráfego real tantas vezes? Porque existem tipos de tráfego, né? O tráfego real, eles são tráfego de pessoas que realmente entram no seu site interessadas, que querem, né, ler aquele conteúdo. Porque tem gente oferecendo aí script, tem gente oferecendo lá no Fiverr e etc e tal, ferramentas que te dão tráfego de bot. E aí, isso aí, cara, é a pior merda que você pode fazer. Porque você vai jogar esse tráfego robotizado, esse tráfego automatizado dentro do seu site, e aí, quando você menos vê, isso vai ter série de implicações negativas pro teu site, até pra confiabilidade. Então, quando você for levar tráfego pro teu site, cara, cria uma página no Pinterest, cria uma página no Facebook, né, um perfil no Twitter, X, né? Cria um perfil no X, cria um perfil no Buscai, sei lá, faz alguma coisa onde as pessoas estejam e tenta chamar essas pessoas de forma real pro teu site, né? No começo vai ser bem difícil, mas depois vai ficar mais fácil de você trazer pessoas reais pro teu site. Vai por mim, você vai me agradecer muito, porque se tem uma coisa que o Google não confia é em sites sem tráfego. E aí, né, já que a gente está aproveitando o assunto Sandbox, é muito importante a gente falar também da Sandbox do AdSense, né? Porque a Sandbox ela não funciona somente para a indexação, né? As redes das SERPs. E aí eu vou colocar o Sandbox em aspas, né? Porque como eu disse, eu acho que você precisa entender melhor o que é o Sandbox para você mesmo definir se existe ou se não existe esse Sandbox. Mas vamos lá. Né? O que é o Sandbox no AdSense? Tem gente, né, tem uma variação de pessoas que creem na Sandbox que dizem que existe uma Sandbox no AdSense e que isso faz com que o Google ele não aprove sites que são novos dentro do AdSense, porque na visão deles realmente a pessoa precisa mostrar o valor dela para o Google AdSense, para aí sim o Google entender que aquele site precisa entrar, né, na lista de parceiros. E aí, seguindo por esse viés, né, a gente precisa entender qual é o tipo de site que é aceito pelo AdSense, né, porque existe um site que é aceito no AdSense. Qual que é o perfil desse site? E aí eu vou falar uma coisa bem séria para você. O perfil de site que vai ser aceito no AdSense é o mesmo perfil de site que vai ranquear. Ah, tem coisa diferente? Não, é exatamente aquilo ali que eu coloquei neste negócio aqui que você precisa dar uma olhada. O que eu preciso para escapar da Sandbox? E aí eu estou adicionando também a Sandbox do AdSense. Conteúdo de qualidade. Meu conteúdo precisa ser bem escrito, é SEO técnico,
Cuidados com a hiperotimização e tráfego real, principalmente tráfego real. Tem gente que tem um site perfeito, tem gente que tem um site maravilhoso, mas o site não é aceito dentro do AdSense porque não tem tráfego. É triste, mas é verdade. Para ser aceito no AdSense hoje, nós precisamos de tráfego. Eu vou comprar tráfego com o Joãozinho que vende tráfego no grupo? De onde é o tráfego do Joãozinho? Né? É isso que você precisa ver. Porque se for tráfego de bot, a resposta é não. Tudo que for automatizado, tudo que for viabilizado por meio de bots ou conteúdo suspeito, né? Não coloca dentro do seu site. Aí eu vou dar um exemplo também de algo que não é bot, mas que as pessoas caem no erro de colocar e acabam se ferrando depois. PTZ. PTC. São aqueles sites que você coloca porque as pessoas entram lá, elas se cadastram naquele site porque elas querem ganhar dinheiro. Elas ganham 5 centavos para cada site que elas clicam. Aí você vai e coloca teu site ali. A pessoa ali tá abrindo 50 mil sites junto, tá dando 50 mil sites, a visualização dela não tá nem olhando aquele site, ela tá abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Ela só tá deixando ali aquele botãozinho carregar, né, para continuar. Ela tá fazendo isso com vários sites. Cara, isso dá tanto tráfego inválido dentro de site e as pessoas não fazem nem noção disso. Elas colocam lá e falam, não é tráfego robotizado, não é tráfego de bot, não é tráfego de bot, mas é tráfego robotizado. É esse cuidado que você precisa ter. Não adianta você tentar fazer firulas, artimanhas, etc. Você precisa colocar gente real no teu site, né? E aí eu vou fazer o quê? Tráfego orgânico? Tráfego pago? Não sei, você decide. Eu apostaria no tráfego orgânico, ou melhor, eu aposto no tráfego orgânico, que é difícil, né? Você pagar num site que ainda não está rentabilizado. Mas de qualquer forma não é tão difícil assim levar a gente no tráfego orgânico. Bom, depois de aprovado, eu posso jogar já 1 milhão de pessoas lá no meu site? Posso ganhar 1 milhão levando 100 milhões de pessoas? Bom, eu coloquei essa foto aqui desse cara por um motivo, né? Esse cara aí é Marcos Crasso. Ele era um comandante romano que, já desiludido, né, de tantas outras derrotas, a morte do seu filho, ele resolveu aceitar uma proposta de trégua, né? E era uma proposta de trégua um tanto quanto suspeita, né? Os caras dele ali, os comandantes dele, pensaram assim, falaram, isso aí tá meio esquisito. Será que a gente pode aceitar isso aí? Mas ele já tava tão cansado que ele falou, mano, vamos lá, vamos aceitar esse negócio aqui. E foi lá. E era mesmo uma armadilha. E aí ele acabou sendo morto junto com todo o seu regimento, né? E justamente por isso existe a expressão erro crasso, que é quando uma coisa é tão óbvia, e mesmo assim a gente erra, né? E caso não tenha ficado tão óbvio para você, eu vou te dizer por que você não pode ganhar 1 milhão já no primeiro mês de AdSense. O Google, ele tem o mau costume, né? Vamos colocar como um mau costume de penalizar tudo aquilo que ele acha que é o suspeito, né? Não é suspeito, a gente sabe que é real, a gente sabe que não é suspeito, mas que mesmo assim o Google acredita que seja suspeito. E aí ele tem um jeito bem interessante de lidar com isso, que assim, você fez uma coisa suspeita, ele flaga teu site, ele coloca lá uma bandeirinha lá não confiável. Aí você começa a juntar um monte de atitudes não naturais, começa a flagar teu site com aquilo. Até o momento que ele derruba. Você fala, não, isso aqui não tá pronto para trabalhar comigo. E aí, qual que é o problema disso? Pô, eu já tô com algum flagzinho lá, coloquei um backlink que não podia colocar, levei um tráfego que já não era um tráfego tão qualificado assim. Aí fui aprovado no AdSense, ele mesmo assim aprovou meu site no AdSense. Aí eu fui lá, estourei uma campanha de tráfego pago, coloquei lá 100 milhões de pessoas dentro do meu site, e aí isso me gerou R$1 milhão. Isso não é um comportamento natural. Dificilmente uma pessoa vai conseguir colocar 1 milhão, 100 milhões de pessoas dentro de um site. Isso quer dizer que
é um conteúdo deveras interessante ali pro Google. Só que ele não vai pagar para ver, ele não vai te dar esse dinheiro. Ele vai te flegar lá como tráfego inválido, ele vai zerar teu rendimento aquele mês. Só que pensa, você já botou uma grana ali para colocar aquelas 100 mil pessoas, aquelas 100 milhões de pessoas dentro do teu site. Você imagina você gastar tudo isso de tráfego e não receber um centavo por isso? Então, pensa assim, todo crescimento de tráfego é exponencial, todo crescimento de backlinks é exponencial, todo crescimento é exponencial. Não adianta eu querer sair do 0 a 1 milhão no primeiro mês, que eu vou me dar mal. É sempre assim, recebi um pouco, aumenta, aí você vai aumentando até o momento que esse cuidado já não é mais necessário, porque o Google já está confiando em você, ele já está vendo ali que o teu projeto é um projeto sério. Mas toma muito cuidado com isso, né? De ficar jogando grandes quantidades de tráfego no primeiro mês do AdSense. Você pode tomar um caldo aí gigantesco nessa onda. E aí o que eu vou fazer então? Vou focar em tráfego qualificado, aquilo que eu já falei, orgânico, redes sociais, Pinterest, Twitter, Facebook, Blue Sky, ou tráfego pago. Posso investir também, por que não? E também diversificar as fontes de renda. Cara, uma grande coisa que as pessoas têm um defeito enorme assim na internet que eu vejo é que assim, o site do AdSense é o site do AdSense. O site do afiliado é o site do afiliado. O site do produto próprio é o site do produto próprio. Ele não troca, ele não tem monetizações diferentes dentro do mesmo projeto. Ele sempre faz a mesma coisa. Se o site de AdSense tem carinha de AdSense. E cara, isso é a pior coisa que a pessoa pode fazer. Você tem que pensar no teu projeto, né, como empresa, como um negócio. Então, se eu posso rentabilizar isso de mais de uma forma, eu vou rentabilizar isso de mais de uma forma. Eu vou colocar no mesmo site afiliado, vou colocar no mesmo site AdSense, vou colocar no mesmo site produto próprio. Então se eu fizer isso, né, corro o risco de um roubar a renda do outro? Você pode até correr, né, mas aí você vai fazer da forma certa, que é o quê? Estruturando o site em locais onde cada um vai ter a sua função. Aí sim, mas você precisa fazer isso, porque senão vai ficar muito difícil para você ganhar dinheiro, ainda mais se você não conseguir ser aprovado no AdSense de primeira. Você vai ficar aí 1 mês, 2 meses com o projeto aí sem monetizar, sem rentabilizar. Isso é difícil para você. E aí, uma coisa que eu tenho que falar para você é que você tem que se lembrar de que você precisa dar tempo ao tempo, né? Porque qualquer erro que você faz, ele realmente pode inviabilizar teu projeto. E por que eu tô falando isso? Né? Você tá vendo esse GIF aí? Uma das coisas que pode acontecer com você no Google é você tomar um flag, como eu já falei anteriormente. Só que esse flag, ele pode ser um flag simples, né? O cara foi aqui, ele pegou um negócio, tem um texto esquisito aqui no site dele. Esses textos que estão no site dele parecem ser gerados por IA, conteúdo de baixo valor. Beleza, isso é um flag baixo. Só que se o Google ele sonhar que você está fazendo alguma coisa que seja ilegal dentro do teu site, e aí a gente fala de maracutaia real, como compra de tráfego, de bot, coisas que realmente são feitas para burlar a plataforma, ele pode te banir, né? Só que ele não vai banir tua conta. Em alguns casos pode ser só a conta que vai ser banida, mas dependendo da gravidade, ele pode banir o teu documento. Então você tem um CPF, você tem um CNPJ que foi flegado lá no Google lá, você não pode abrir mais conta. Você abriu conta, a partir do momento que você colocou aquele documento ali, acabou. Você não pode fazer mais nada com aquele documento, a conta é fechada automaticamente. E aí você pensa, CNPJ a gente pode ter mais de um, né? Isso que a gente pensa pagar por isso. Só que CPF a gente tem um só. Então é bom tomar muito cuidado com isso, viu? Porque qualquer flag que você tomar que seja muito grave, cara, pode acabar com a tua estadia dentro do Google. Então assim, muito bom tomar cuidado, tá bom? Bom, eu acho que assim, isso é tudo que eu podia falar para você sobre Sandbox, né? É importante também que você faça as suas próprias buscas, que você entenda, né, a visão de outras pessoas, para que você tire a sua opinião de que se realmente existe ou não existe Sandbox. Eu vou guardar a minha para mim,
porque eu acho importante, né, que o primeiro contato com a Sandbox seja mais livre, para que vocês entendam o que é, o que não é, o etc e tal. E aí vocês tenham também subsídio para que vocês consigam buscar mais conteúdos relacionados a isso. Eu acho que não preciso influenciar vocês nesse momento de se a Sandbox existe ou não existe. Mas até desculpa se deixou claro, né, se eu concordo ou não concordo que a Sandbox existe, né? Mas é isso. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado tão grande assim, né? Acabou ficando, tô vendo aqui que tá com 25, vou tentar cortar algumas partes. Mas eu espero que todas as informações que vocês precisarem para iniciar suas pesquisas a respeito da Sandbox estejam nesse vídeo, né? E aí também convido vocês a assistir os outros vídeos do canal, onde eu falo sobre diversos assuntos relacionados à criação de projetos e monetização. Bom, eu sou o Adriano, eu vou ficando por aqui e até a próxima.